mas nós estamos mostrando a realidade, porque isso é algo que vai acontecer. Eu tenho uns 2 meses já que eu estou pregando esse tema. Eu vim pregando aqui algo que já aconteceu. Todas as profecias que apontam para o arrebatamento da igreja, que eu citei aqui dentro dessas programações, desses domingos passados, de mais de meses atrás, eu citei as profecias e citei o acontecimento. Agora eu estou citando o que está profetizado após a subida da igreja. Eu quero recapitular onde eu falei domingo passado, a pedido de um ouvinte. O ouvinte pediu para recapitular, que ele não pôde ouvir tudo. Então eu vou dar uma recapitulada rápida e continuar para o outro tópico. Nós estamos falando sobre os cavalos do Apocalipse. E domingo passado nós falamos aqui no capítulo 6, no versículo 5, que diz assim: livro do Apocalipse, da Revelação Apocalipse, capítulo 6 e verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. Eu olhei, eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Agora no versículo de número 7 do capítulo 8, diz assim: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra o que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, de toda a vegetação verde que tinha sobre a terra. Aqui está falando a palavra de Deus que o terceiro cavalo do Apocalipse, que é o cavaleiro preto, virá com uma balança na mão, sinalizando fome, falta de alimento sobre a terra. Aí que diz que o anjo, quando tocar a sua trombeta após a vinda desse cavalo preto, irá cair fogo misturado com sangue, céu na terra, e irá queimar a terça parte da vegetação. E se queimar a terça parte da vegetação, quanto que não vai ficar o preço do alimento na terra? Se queimar a terça parte, um exemplo do trigo, quanto que vai começar a custar 1 quilo de farinha? Se queimar a terça parte do arroz, do feijão, quanto vai custar um pacote de feijão, um pacote de arroz? Se queimar a terça parte do pasto, quanto que não vai custar 1 litro de leite, 1 quilo de carne? Vai custar muito caro. Por isso que o cavalo preto, o cavaleiro vem com uma balança na mão trocando tanto o valor por uma medida de farinha. Neste momento vai ser a hora que muitas pessoas terão o dinheiro e não vai ter alimento para vender. Essa é uma parte terrível que vai acontecer na grande tribulação. Muitas pessoas com dinheiro na conta bancária, muitas pessoas com condições financeiras, mas o mercado em falência de grãos, mas o mercado em falência de vegetação, porque esse cavaleiro preto ele virá trazer fome. Quando cair fogo do céu, queimando a terça parte da vegetação, a terça parte das árvores, a fruta vai ser quase escassa da terra. Aí neste momento, as pessoas vão ficar sem
o que fazer. O que adianta o dinheiro se não tem o alimento? O que adianta o dinheiro se o campo está queimado a fogo e a terra não produziu nada? Isso virá sobre a terra. Mas quando esse tempo chegar, a igreja do Senhor estará com Cristo no paraíso. Neste momento, irmãos, muitos dos que ficarem vão começar a padecer e se arrepender. Já na subida da igreja, muitos vão chorar. Isso aqui vai acontecer depois de 3 anos e meio que a igreja subir. Depois de 3 anos e meio. Os acontecimentos antes, eu já citei tudo aqui. Se você quiser ouvir, tem na internet, no YouTube, Pastor Leandro Pimentel e os sinais da vida de Jesus. Clique lá que você vai ver. Esse aqui é 3 anos e meio após a subida da igreja. Agora eu quero ver como é que vai ficar, irmãos. Esse pastor mercenário que venderam a sua moral por causa de dinheiro. Esses pastor corrupto. Pastor que virou maçom. Tudo por dinheiro. Você que barganhou as coisas de Deus por causa do dinheiro. Você vai ter o dinheiro naquele dia, mas você vai passar fome, rapaz. O dinheiro que você barganhou, as coisas de Deus, não vai ser suficiente para matar a sua fome, seu rebelde. Hoje você pode barganhar. Hoje você pode ser pastor e ser maçom ao mesmo tempo. Pode ir. Pode negociar as coisas da igreja. Pode ir barganhando. O dia que Cristo voltar, você vai ficar. E o dia que acontecer, o dia do cavalo preto, do Apocalipse, você vai ter todo o dinheiro sujo que você barganhou, mas não vai ter comida para você comprar. Você vai começar a passar fome. Vai começar a passar necessidade. Aí você vai olhar para a barganha que você fez. Aí você vai olhar para tudo aquilo que você fazia por causa do dinheiro. E você vai ver que não adianta nada, mas vai ser tarde demais. Porque o cavalo preto, o terceiro cavalo do Apocalipse, ele virá trazendo fome sobre a terra. E os salvos estarão. Olha só que diferença. Aqui embaixo fome e lá em cima os salvos comendo na mesa, na festa de 7 anos chamado Bodas do Cordeiro. Agora dando continuidade, no versículo 7 do capítulo 6 diz assim, que é o cavaleiro de hoje, desse domingo que nós íamos falar. Isso aqui eu disse só uma recapitulada que eu falei domingo passado. Diz assim, capítulo 6 e verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Olha só que coisa terrível. Fome, peste, doença. Agora, capítulo 8 e versículo 8 diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar, e morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte. Aqui a Bíblia Sagrada está falando do 4º cavaleiro,
que logo após o preto vem o amarelo. E o preto já é o da fome. Aí já vai entrar a peste junto com a fome. Porque a terra vai estar danificada. Não vai estar produzindo devido à chuva de Saraiva. E aí aqui onde nós limos agora fala que vem o cavalo amarelo porque as pessoas, muitos vão morrer de fome. Muitos vão se rebeliar contra o governo, contra o anticristo e vão ser mortos ao fio da espada. E agora no capítulo 8, versículo 8, diz que quando o segundo anjo tocar a trombeta, um grande monte ardendo em fogo virá em direção da terra. Você veja que essa palavra aqui que eu estou lendo está profetizada há aproximadamente 2000 anos. Vamos colocar um pouco menos, 1900 anos. Há 1900 anos atrás, o apóstolo João, na ilha de Patmos arrebatado, ele viu essas coisas e escreveu. Então eu quero dizer para você que faz aproximadamente 2000 anos que ele viu que uma bola de fogo viria em direção da terra, cairia na terra e mataria a terça parte dos seres do mar. E agora, há pouco tempo atrás, alguns aninhos atrás, não muito, os cientistas descobriram que um planeta, um meteoro, está vindo em direção da Terra e vai ser inevitável desviá-lo. Eles não têm como desviar porque ele é muito grande. Então a ciência hoje acha que sabe tudo. A ciência hoje acha-se superior a tudo. Mas engraçado que eles são tão superiores que eles descobriram agora. Não tem mais do que 5 anos que descobriram isso, do que mais do que 10 anos. Descobriram agora que um meteoro cai em direção da Terra. Já está profetizado há 2000 anos por Bíblia Sagrada. Quando a ciência pensa que está lá em cima, os profetas de Deus passaram 100 vezes em cima deles, para mostrar que Deus sabe de todas as coisas, muito antes do homem sequer passar pela sua memória. Então esse cavalo amarelo virá com a morte, com a peste, já encarreada a fome do cavalo preto. Por quê? Você já pensou agora quando esse meteoro atingir a terra, que está citado na Bíblia Sagrada, aqui em Apocalipse capítulo 8, verso 8, diz a Bíblia Sagrada que ele vai matar a terça parte dos seres viventes do mar. Então é muito simples nós ver o que vai acontecer. Se matar a terça parte dos seres do mar, sendo tubarão, baleia e peixes e outros seres do mar, uma vez morto, boiará por cima das águas. Você já viu um peixe morto no fundo da água? Não fica, ele boia. Agora você já pensou, a terça parte é muita espécie marítima. Ou seja, são muitos tubarões, são muitas baleias, são muitos peixes que irão morrer, sem contar o baque no planeta. E agora eles boiando por cima do mar, aquela montoeira de peixe com sangue, apodrecendo, carniçando. Quantas bactérias, mosca e verme não vão se procriar na terra? Aí sim, vem a peste através da doença, através do sangue podre dos peixes, através das bactérias que vão procriar. A terça parte é muita coisa, irmão Tony. É muita coisa. Aí entra o cavalo amarelo, com a peste e com a morte. Então, meu amado, há tempo de nós se prepararmos. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. O ensino vindo do céu já aconteceu, só falta ele vir. E uma vez Cristo voltando, o anticristo entra em cena e começa os 7 anos da grande tribulação. Não há hora mais de nós ficarmos brincando de ser crente, irmão. Não há mais hora de nós ser meio crente, meio não crente. Da
de ver, dá dó de ver igrejas praticamente inteiras desviadas do verdadeiro evangelho. Igrejas anêmicas, onde o pastor não tem mais autoridade, perdeu o cajado faz tempo. Todo mundo faz o que quer, todo mundo é crente do jeito que ele acha que tem que ser. Não é mais para ver o que a Bíblia fala, é ver o que a minha consciência diz. Está errado, Jesus está voltando e você vai ficar. Se for para nós ser crente e andar do jeito que nós quer, não precisa. Para quê? Só está fazendo mais vergonha. É mais bonito você falar, olha, não tem igreja nenhuma, estou andando assim porque eu não tenho igreja nenhuma, do que você querer dizer que você está servindo a Deus e andando de qualquer jeito. Você vai ter menos juízo se você ficar de fora do que você levar a imundícia para dentro da igreja. Você vai ter menos juízo do que você está escandalizando a obra de Deus. Ai, pastores naquele dia que viram a igreja correndo, nem caminhando, correndo para o abismo, e não teve coragem de usar o seu cajado. Muitos até têm vontade de usar o cajado, muitos até pensam em usar o cajado, mas quando ele olha e vê que o dízimo do fulano é um dízimo alto, ele guarda o cajado de novo. A filha do irmão lá está escandalizando a igreja, está andando de tudo quanto é forma. Ele até pensa em usar o cajado, mas quando vai usar o cajado fala, não, mas o pai dela é um grande dizimista, se eu corrigir ele vai para outra igreja. Você vai pagar caro por isso. Não vai pensar que vai ficar impune, você vai pagar caro. Primeiro Deus trata com o pastor, depois ele trata com a igreja. Se você ler aqui as 7 cartas da igreja da Ásia, quando o anjo fala para João, ele fala, João, escreve isso para o anjo da igreja. Deus trata direto com o pastor. Tem muito pastor que está lascado naquele dia. Se Deus colocou um cajado em tua mão, usa, rapaz. Larga a mão de ser negligente com a obra de Deus. Não adianta você estar levando a carteirinha de pastor. Não adianta você ser chamado de pastor e ser um frouxo, um covarde, aonde a sua igreja está marchando para o inferno e você está fazendo nada. Pregue a verdade, quer sair que saia, mas saia conhecendo a verdade, que você não vai ter juízo naquele dia. Não adianta você ficar com a igreja cheia, perdida. Quem sabe um pouco de pessoas a menos, mas salva. Quando Deus te chamar, você aprende uma igreja santa diante dele. Essas pragas do Apocalipse virá, mas não virá sobre o salvo. Quando esses 4 cavaleiros que eu preguei aqui no decorrer dos domingos chegarem sobre a terra, quando esse meteoro atingir a terra, a igreja vai estar acima do meteoro. A igreja vai estar acima do planeta Terra. A igreja vai estar além das estrelas. A igreja estará com Cristo. O ano passado agora, principalmente 6 horas da manhã, caiu um mini meteorinho, pequenininho, na Rússia. Aproximadamente 100 km de distância de onde caiu, estourou vidraças e janelas de apartamento. A pressão foi tão forte que estourou
A sorte deles caiu num lugar onde era só neve, não tinha ninguém. Agora você já pensou o meteoro gigantesco, o estrago que vai fazer? Ai dos rebeldes aquele dia. Ai daqueles que abandonaram o caminho da salvação. Ai daqueles que apostaram-se na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Permaneça sendo um homem de Deus. Permaneça sendo uma mulher de Deus. Não recue. Não olhe para o mundo. Ainda que o seu colega se corrompa, ainda que o pastor fulano de tal se venda, você não. Vai até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A hora manda eu parar. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Até domingo que vem.